Na quarta-feira que eu estarei aqui sendo convidada representando o coletivo que eu milito, o coletivo marxista, e portanto aí estarei talvez menos contida que devo estar hoje à frente de uma posição institucional. Queria começar, é claro, dando boas-vindas a todos e dizer para vocês, bem-vindos ao INEF 2016, bem-vindos à nossa UFRJ, e quando eu digo bem-vindo à nossa UFRJ, digo bem-vindo à nossa UFRJ porque aqui vocês estão sendo representados, estão sendo acolhidos por uma reitoria que foi eleita majoritariamente com voto do movimento estudantil e com E é nessa árdua tarefa que estamos hoje aqui, eu, professor Roberto Lera, também militante na área de educação, na tarefa difícil de representar institucionalmente e garantir a sobrevivência da maior universidade pública federal em momentos tão dramáticos como esse que vivemos, especialmente nessa semana que finda. Mas nosso maior abraço carinhoso e nossa maior e melhor acolhida a vocês. Pode passar aí o segundo slide? E aí, para me preparar para esse momento que é sempre tão especial para vocês, eu queria começar fazendo quase que uma perspectiva histórica e dizer que provavelmente eu conheço mais o movimento estudantil de educação física que a grande maioria de vocês, e que começa primeiro no encontro regional lá em Viçosa e passa pelo encontro em Santa Maria. E lembro que na minha fala nesse encontro de Santa Maria eu já denunciava alguma coisa que era vergonhosa para nós, que foi a morte do menino Luan naquele momento, mais uma criança negra que naquele momento já tinha sido assassinada e seu corpo desaparecido nas favelas do Rio de Janeiro. E falava também para aquilo que vocês vão ver, que é aquilo que lá eu chamei do muro da vergonha, que é aquilo que separa a linha vermelha das nossas comunidades aqui, e disse para vocês, a Universidade Federal do Rio de Janeiro não pode esquecer nunca da classe trabalhadora e do que se sofre aqueles que não são aqueles que têm o olhar para o benfajeza do capital, que são as nossas comunidades que estão em volta de toda a UFRJ. O UFRJ não se esquece nunca da pobreza, porque ela está aqui convivendo conosco, e nós temos que dar soluções, e é daqui que partem as soluções maiores para a transformação da nossa sociedade. O Encontro Nacional de Estudantes de Educação Física na Universidade Federal da Bahia, acho que foi em Feira de Santana, né? Esse foi em Feira de Santana. Estava lá aquela frase que vocês usam tanto: o presente é de luta e por isso o futuro nos pertence. E é nisso que todos nós acreditamos, e por isso estamos novamente aqui, unidos, para novamente construir o futuro que esse presente não vai arrebatar de nós, certo? Mas o próximo, em Feira de Santana, estivemos lá mais uma vez, pensando e denunciando aquilo que naquele momento já era uma realidade, que era a privatização do ensino, e falando que as universidades particulares já naquele momento estavam nas bolsas de valores, transformando a educação em mercadoria no seu sentido mais explícito. E o movimento estudantil de educação física lá esteve presente, e desde lá combatemos aquilo que para nós não é apenas um slogan: educação para nós nunca será mercadoria. E é com essa história que eu chego aqui
Próximo. Passando também pelo encontro, e não podia deixar de mostrar o nosso último encontro em Belém do Pará e saudar especialmente os nossos estudantes que vêm de ônibus e aqui estão e recebem um abraço carinhoso da nossa universidade. Finalmente, queria deixar aqui uma homenagem para o nosso movimento estudantil organizado, quem vem com tudo não cansa, movimento com quem eu tenho militado nessa universidade e que atravessamos dias difíceis de repressão ao nosso CA, que hoje resgata a autonomia, e tenho orgulho de estar aqui na mesa junto com a nossa nova diretora, que hoje transforma a educação física, a nossa escola de educação física, num espaço que não temos medo de entrar e que nossos estudantes não serão de lá retirados pela polícia militar, como foram em gestões anteriores. Finalmente, vamos lá? Eu gostaria de fazer uma breve fala de conjuntura e as questões de assistência estudantil. Na mesa de assistência estudantil a gente vai estar aprofundando, mas como já falou o magnífico reitor, o professor Roberto Lerer, sem dúvida nós temos desafios conjunturais enormes para estudar, trabalhar, refletir e sair daqui com posicionamentos críticos e de lutas para enfrentar esse futuro e esse presente imediato que teremos que muitas lutas estar realizando. Estamos no nojento para aqueles que, como eu, iniciaram a sua militância. Na época da ditadura militar, eu nunca pensei que eu enfrentaria um momento de tanto retrocesso social como esse que vivenciamos, onde assola uma onda conservadora, aonde a gente tem retiradas de direitos da classe trabalhadora, que a nossa juventude fica hoje sem perspectiva, e que dentro da universidade, aquele lugar mais amplo com que nós poderíamos estar transformando essa realidade brutal com que nós defrontamos, estamos num momento de asfixia orçamentária e, pasmem, como todos vocês sabem, com projetos específicos de privatização da universidade pública, através daquela mentira que nós sabemos que é como tal, dizer que dentro da universidade pública não está a classe trabalhadora, mas sim aqueles que podem pagar, e que hoje a gente deve começar a implementar cursos pagos dentro da universidade pública. Estamos contra esse projeto e contamos com vocês na luta para a defesa do caráter amplo e público e crítico da universidade pública brasileira. Na luta de política de assistência estudantil, eu enfrento hoje, junto com a nossa reitoria, provavelmente a questão mais aguda e mais emocionalmente estressante para nós, que é verificar e observar todo dia que a classe trabalhadora, sim, que está dentro da universidade, entra com uma perspectiva de vida, na sua grande maioria, primeiro de uma família que é que chega, na maioria das vezes, no 8º andar da reitoria, com a sua malinha, com a sua mãe ao lado, dizendo aonde é o nosso alojamento, e temos que dizer que o nosso alojamento não tem vagas para os estudantes que aqui chegam, e que temos um panorama que desmonta claramente o que disse hoje da universidade, que a Universidade Federal é universidade para os ricos, quando o recente levantamento feito pelo Conaprace mostra que 67% dos alunos têm origem de famílias com renda de um salário mínimo, renda per capita, e que no Norte e no Nordeste esse percentual chega a quase 77%. É essa a realidade da Universidade Federal,
que se preparou para receber a classe trabalhadora pela metade. É essa realidade que não é aquela que está lá nas páginas e nas propagandas da Rede Globo, no projeto anterior de governo que hoje volta para a oposição, que diz que a classe trabalhadora já estava na universidade. A classe trabalhadora entra na universidade e não consegue permanecer na universidade pela asfixia dos programas de assistência estudantil focalizados, que a gente sabe exatamente o que significa uma política de focalização. Para dar alguns números para vocês, eu vou apresentar isso de uma forma mais geral. A gente fez um estudo logo que entramos na reitoria sobre o panorama de assistência estudantil em todas as universidades federais. E a gente tem alguns quadros dramáticos. Eu sei que esse número não expressa uma realidade concreta, mas a gente tem um percentual entre o total de alunos de graduação e o número de vagas oferecidas para assistência estudantil. Nos melhores casos, a gente tem 18% de possibilidade de assistência através de vagas oferecidas para residências, para alunos dentro das universidades. E a gente sabe que hoje a habitação, sem dúvida, é um dos maiores problemas da sociedade brasileira. Pensem nisso numa cidade como Rio de Janeiro, onde a gente tem uma estratificação social e os mega eventos que vocês sabem muito bem, melhor do que eu, a serviço de quem está, e por isso vim para cá com esse adesivo no peito contra os mega eventos de exclusão, que é isso que aconteceu nas recentes Olimpíadas do Rio de Janeiro, quando a Vila Autódroma foi isolada para que lá se criasse o Parque Olímpico, e a Vila Maracanã também foi excluída do seu espaço para que a gente tivesse um mega evento a serviço do capital. Os auxílios de moradia seguem o mesmo exemplo que eu dei. E eu queria rapidamente dizer para vocês que esse talvez é um dos quadros mais dramáticos que hoje a UFRJ se defronta. Todo aluno que entra através de cotas tem uma bolsa, que aqui nós chamamos de Bolsa Auxílio Permanência, que para o ano de 2016 nós temos 2.310 alunos que entram como cotistas e têm direito à Bolsa Auxílio Permanência. Essa Bolsa Auxílio Permanência dura por um ano. Significa o quê? Que o nosso aluno entra, certo? E que a gente acredita que após o primeiro ano, não sei como, por um passe de mágica, ele vai conseguir sobreviver numa cidade como o Rio de Janeiro, aonde uma vaga na vila, aqui que nós temos, custa R$600 para a gente dormir entre 4 ou 5. É essa a realidade que nós precisamos nos defrontar e nós precisamos transformá-la. Finalmente, eu queria mostrar para vocês o número crescente de bolsas que nós estamos trabalhando hoje, que passam de 3.333 em 2013 para 3.890, quando tem um número mágico que nosso reitor quase sempre gosta de usar. A UFRJ incorporou nos últimos anos um número de alunos igual à Universidade Federal de Santa Catarina. Certo? Então, estamos montados, sim, em cima de uma bomba relógio, se não tivermos formas de mudar as políticas de assistência estudantil. Nessa dramaticidade, eu queria, quase que já terminando a minha apresentação, mostrar para vocês os números que a gente se defronta. No ano de 2016, 3.348 estudantes solicitaram bolsas, que são bolsas que esse ano a gente conseguiu aumentar para o valor de R$460. 700 receberam, porque é essa dotação orçamentária que a gente tem. E como bem já falou o professor Roberto Lerer, os recursos para investimento, que era o que nos permitiria construir mais alojamentos, mais bandejões, e esse é o que é mais
contingenciado, a palavra mágica que o governo gosta de usar, contingenciado para nossas universidades. Orçamento, para vocês terem uma ideia, o orçamento que eles publicizam, em 2016, tivemos 50 milhões. O orçamento autorizado, 46 milhões. O orçamento após contingenciamento, 34 milhões. A nossa folha de bolsas é 3 milhões para sustentar aquele número que chega a 10% dos nossos estudantes. E, portanto, dessa forma não há balanço de massa. Eu sou meio que engenheira, certo? Balanço de massa, que é balanço estudantil, não fecha se nós temos uma folha de 3 milhões que apenas atende 10%, e nós estamos, ano a ano, incorporando pelo menos 2.000 alunos que precisam de assistência estudantil. Então, a gente entra e não tem uma política de permanência, e é essa realidade mais brutal que a gente se defronta quando recebe alguém que chega cheio de sonhos na universidade e se defronta a partir de um momento, após os seus 2, 3 primeiros meses aqui dentro da universidade, que não necessariamente poderá permanecer na universidade. Então, finalmente, para terminar, essa é a foto que nós tiramos lá em Castanhal, foi? Foi? Eu gostaria de terminar a minha apresentação aqui da mesma forma que terminei lá, só que lá nós tínhamos o som da Internacional tocando ao fundo, dizendo para vocês que essa universidade pretende e será um polo de resistência para os difíceis momentos que virão. E nós só teremos isso com a força da juventude, com o nosso punho aberto e fechado na luta que nós teremos que travar, e deixando para vocês, como eu sempre deixo, um recado final de que a gente sabe, como há muitos sabemos, que é do velho e do feio que nasce o lindo e o novo e o belo, e através da nossa luta, da nossa coragem, da nossa força, que certamente transformaremos o Brasil numa sociedade libertária. E para tal, como eu sempre digo, meu tempo de validade está acabando, estou passando o bastão para vocês, e é a hora do nosso movimento estudantil organizado sair às ruas, às lutas, pedindo mais verbas pela educação, pedindo mais verbas para nossas políticas de assistência estudantil. Deixo aqui a minha saudação a todos e a certeza de que teremos um maravilhoso encontro, como todos os que eu participei, e que certamente, pelo momento conjuntural que tivemos, espero que menos baladas e mais reflexão. Um beijo a todos.